E pessoal, então História e Geografia Interdisciplinar, nós estamos falando sobre o Brasil colônia e agora nós vamos falar sobre a economia colonial e trabalho escravo. Nós já tínhamos falado um pouco sobre os africanos escravizados que vieram para o Brasil, então vou falar resumidamente, depois vocês voltam e fazem a leitura individual, tá? Então veja, em meados do século XVI, produzir bastante açúcar, né? Tinha os engenhos, tinha mais lucro, né, para os portugueses. O pau-brasil continuava sendo extraído, né, continuava indo para a Europa ser vendido lá. Só que aí o açúcar foi a principal riqueza econômica, ou seja, o principal poder econômico estava no açúcar, na produção do açúcar, pela colônia. A colônia é o Brasil, tá, minha gente? Então, os donatários, lembram das capitanias hereditárias? Os donatários que recebiam as capitanias de governo, eles deveriam manter a terra produtiva. Lembravam disso? Lembram também que eles tinham que defender a terra, povoar o território? Então, e isso era muito mais pelo trabalho e para poder gerar lucros, né, para a coroa portuguesa. Então, o que é que eles pensaram? Vamos optar pela mão de obra de pessoas escravizadas, tá? Gente, os escravos não vieram para cá porque, vou ser escravo no Brasil. Não foi assim, né? Claro. Pessoas escravizadas, pessoas que foram presas, né? E vieram para um país que elas nem conheciam. Então, veja, a escravização de africanos foi a que se tornou predominante no território. A gente já viu sobre os combates indígenas, a gente já viu que os indígenas eram bem resistentes ao trabalho, né? Muitos fugiam, né? Muitos morriam, muitos tentaram ser catequizados, né? E os africanos, né? Veja só o texto. O texto diz assim, que foram trazidos cerca de 4 milhões de africanos escravizados para o Brasil. Eram pessoas de lugares e grupos bem diferentes. A gente tem que pensar nisso, gente. A África não é um país, a África é um continente. Então, ela tem vários países, vários grupos, várias tribos, né? Gente de religiosidade diferente, vivência familiar diferente, modo de vestir, de viver, de se relacionar. Muitos guerreiros, muitos reis, muitas princesas foram trazidos para cá como escravizados, tá? Tinham uma cultura rica, tudo isso foi tirado, foi podado deles, não podiam demonstrar nada disso. Tá? Bom, no grande continente africano viviam povos com tradições e forma de organização social e política próprias deles, né? Então, muito disso aqui da história do Brasil está sendo resgatado nos tempos de hoje, né? Por que o empoderamento? Por que todas essas questões são debatidas hoje? Porque isso aqui foi retirado, tanto da história do Brasil, da história dos negros escravizados, não é? Não se podia nem falar, nem exibir a sua religiosidade, nem nada. Então, é muito complicada a história, né? Vamos continuar. Então, veja, na página 112 e 113, você vai ter um resumo do resumo, tá? De um relato de um africano escravizado, né? Como foi que ele saiu da África, o que foi que aconteceu quando eles estavam saindo da África, tá certo? Quando eles foram capturados, veja, eles não foram escravizados porque eles quiseram, eles foram capturados, tá? Na sua aldeia. Várias outras pessoas, né? Eles se juntaram, né? Foram jogados com vários outros negros, tá? Em porões de navios onde eles não podiam nem ficar em pé, porque não tinha altura para eles ficarem em pé. Muitos adoeceram, não tinham nem onde fazer as necessidades deles. Né, os navios negreiros, conhecidos navios da morte, né? O pouco de comida, como era a comida que eles recebiam, né? O que foi que aconteceu quando eles chegaram no Brasil, o que é que eles encontraram. E isso, gente, está cheio de reticências porque o relato é muito grande e eles fizeram um resumo rápido, tá? Então, aí eles desembarcaram num país que eles não falavam a língua deles e não queriam saber, né? E eram tratados como mercadoria. E aí vocês dão uma lida, né? Como foi essa escravização. Vocês podem também pesquisar mais na internet, tá? Não se detenham só ao livro de vocês, não. Vamos continuar. Então, escravização de indígenas. Claro que os indígenas tentaram, né? Os portugueses tentaram escravizar os indígenas. Mas aí os indígenas tinham muita resistência, né? A mão de obra escravizada aumentava os lucros da coroa portuguesa, lembram? Lá em Portugal, não no Brasil, tá? O Brasil mandava para lá, tá? Os colonizadores necessitavam de mão de obra para trabalhar no açúcar, na produção de açúcar, que estava dando muito lucro, né? Então,
trabalho escravo era mais barato, porque não precisava pagar o escravo, né? Ele era forçado a trabalhar, ele era forçado a morar onde ele não queria, a comer o que os donos de engenho davam para eles, né? E aí, no começo, teve a escravização dos indígenas, isso a gente viu na última aula, né? Mas diversos fatores dificultaram a escravização dos indígenas. A resistência, as fugas, os ataques, eles conheciam as terras, né? Eles conheciam a mata, né? Eles não tinham arma de fogo, mas eles conheciam a mata, né? Bom, para evitar o seu aprisionamento, os indígenas deslocavam-se cada vez mais para o interior do território, e aí ficava muito difícil ir atrás deles, né? Aí vem africanos escravizados no Brasil. A partir de 1570, a coroa portuguesa começou a trazer africanos escravizados para trabalhar aqui no Brasil. A colônia é o Brasil, já sabe. O comércio de escravos era um negócio muito lucrativo na época. Os portugueses já exploravam a força de trabalho de africanos escravizados no cultivo da cana-de-açúcar em outras colônias, porque o Brasil não era a única colônia de Portugal. Portugal já tinha invadido outros lugares, já estava usando mão de obra de africanos escravizados, então já sabiam como era. Quando eles vieram para o Brasil, já sabiam como era toda essa questão da escravização, tá? E aí, o que acontecia aqui? Também tinha o lucro com a venda dos negros, tá? Assim, com a necessidade de mão de obra para a produção de açúcar no Brasil, iniciou-se a exploração também aqui no Brasil, exploração da mão de obra escravizada africana, tá? O trabalho nos engenhos. Então, para ter a cana-de-açúcar, nós tínhamos grandes engenhos. Então, observa aqui a imagem, tá? Aí a gente tem o seguinte: durante o período colonial, o açúcar era um produto bastante valorizado na Europa. Então, os preços de venda do açúcar eram muito altos. A produção de açúcar envolvia muitos trabalhadores. Apesar de ter alguns trabalhadores livres, ou seja, que ganhavam seu salário, eram trabalhadores mesmo, a maioria da mão de obra era escravizada, tá? O número médio era de 65 pessoas por engenho e alguns chegavam até 150 pessoas, tá? A vida tinha um ritmo intenso de trabalho, tinha trabalho 6 meses durante o ano, tinha trabalho 24 horas por dia, né? Por quê? Para fazer o açúcar tinha que moer a cana, tinha que botar o açúcar para virar melaço, né? Cozinhar o açúcar para virar tipo mel, parecido com uma rapadura mole, tá? E aí, claro, isso aí queimava muita gente, né? É perigosinho, né? Complicado. Bom, mas enfim. Então, depois botava-se para secar, se fazia o açúcar para poder vender, tá? Aí vocês vão ler aqui um trecho na página 116 que relata um pouco dessas atividades. O que é que eu estou mostrando nessa imagem? Nessa imagem tem um engenho, tá? Então, nós temos aqui na letra A, senzala, que é o local onde os negros africanos escravizados eram alojados depois de jornada longa de trabalho. Não tinha móveis, não tinha estrutura nenhuma praticamente, eles eram jogados lá, bem dizer, tá? E recebiam a comida que davam para eles, muitas vezes, infelizmente, restos de comida. Bom, na letra B, que essa parte aqui é o engenho, que é onde se fazia todos os trabalhos, moía o açúcar, fazia o melaço, tá? Para fazer, moía a cana, perdão, fazia o melaço para fazer o açúcar, né? Na letra C, mais acima, né, no terreno, dando para ver toda a extensão, dando para ver, inclusive, se eles iam fugir, né, ficava a Casa Grande, que era onde morava o senhor de engenho, a família dele, né, uma construção grande, ampla, tá, que ficava em cima. E na letra D, uma capelinha, tá, que sempre tinha, assim, nos maiores engenhos tinha capelinha, que eram as festejos e as cerimônias religiosas, lembrando que as cerimônias eram católicas, que era a religião deles, né, do senhor de engenho, não dos africanos, tá? Os africanos tinham outras religiões, mas não podiam exercer a sua religião, tá? A expansão do território colonial. Bom, como a gente viu, o Brasil colônia começou sendo povoado, né, sendo colonizado pelo litoral, porque era mais fácil dos navios chegarem, né? A gente viu também que muita da agricultura se desenvolveu pelo litoral, depois foi que foi entrando para o interior do território, não é? Bom, por volta de 1695, aí a gente já tem mais 195 anos, além da descoberta, da conquista do Brasil, né? Foram chamados os bandeirantes,
tá? Que eram pessoas que não tinham medo de entrar no meio do mato, vamos dizer assim, né? E eles começaram a explorar o interior do Brasil e eles acharam jazidas de ouro no estado que hoje em dia é Minas Gerais. Os bandeirantes eram, em sua maioria, homens que se dedicavam à atividade de exploração do interior do território e busca de riquezas. Então, eles acharam ouro, diamante, mas muito mais ouro. Em Minas Gerais, ó, o nome já diz Minas Gerais, né? Minas de ouro, né? Com a descoberta do ouro, em poucos anos, milhares de pessoas se deslocaram para Minas Gerais, que é lá no interior do Brasil. Além dos portugueses, colonos de diferentes regiões do Brasil procuraram enriquecer com a exploração do ouro. Então, houve uma corrida pelo ouro, tá? Ao longo do século XVIII, formaram-se várias vilas e cidades no interior do Brasil, na região de Minas. Até hoje em dia, nós temos as vilas, né, daquela época da exploração de Minas Gerais, tá? Aí aqui mostra o quê? A caça ao indígena. Vocês viram que os indígenas tiveram resistência, fugiam para o interior, né? Antes de se aventurarem para o interior em busca de minerais preciosos, a principal atividade dos bandeirantes era o quê? Caçar índio. Eles utilizavam arma de fogo, mas sabia que os índios não utilizavam arma de fogo, utilizavam outros tipos de equipamento que eram muito mais fracos em relação à arma de fogo. Então, eles invadiam as aldeias, eles capturavam índios, né? Eles tentavam escravizar os índios. Esse era o trabalho anterior, antes deles acharem, né? Antes deles explorarem o interior para procurar o ouro, tá? Então, isso aqui é um detalhe, é importante, teria que ter aparecido antes, mas enfim. É um detalhe importante da história, tá? Bom, como era o trabalho escravo na região das Minas? Porque os escravos, até então, a gente falou que os escravizados trabalhavam com açúcar, né? Com a produção de cana-de-açúcar. Como era o trabalho escravo na região das Minas, né? Formou-se toda uma sociedade na região mineira, né? Da exploração do ouro. No entanto, a principal mão de obra utilizada ainda eram os escravizados. Vejam um trecho aqui de um relato. Também a mineração dependia do trabalho de escravos, que passavam o dia com os pés dentro da água fria, batendo cascalhos em busca de pepitas de ouro nos rios ou mergulhados em minas subterrâneas. Não sei se vocês já viram a mina de ouro, mas é muito escura e tem que ter muita água para explorar o ouro. Bom, vamos conhecer um pouco mais, né? Além dessa exploração de minas, eles começaram a trabalhar também como vendedores ambulantes, né? Houve um desenvolvimento muito grande na região, só que o desenvolvimento foi rápido demais. Então, rápido demais, desordenado demais, as vilas cresceram rápido demais e o que é que faltou? Faltou abastecimento. Faltava comida, era no interior. Daqui que a comida chegasse no litoral e entrasse para o interior, né? Alimento, utensílio, panela, roupa, ferramenta, móvel, tudo isso era necessário para suprir as necessidades dessas cidades do interior. Então, o que é que aconteceu? Veio o trabalho dos tropeiros, né? O tropeiro, ele ia para o litoral, pegava o abastecimento, né? Pegava o que ele ia vender e ia para o interior revender, claro, a preços altíssimos, não é? Bom, de início eram mal vistos, né? Porque o preço das mercadorias e os alimentos eram lá em cima, mas depois, como começou a faltar comida, aquela história. Tá faltando comida, alguém tem para oferecer a um preço alto, é só quem tem, o jeito vai ser comprar. Então, o que é que eles faziam? Eles iam negociando esses alimentos, essas ferramentas e tudo que o pessoal precisava para abastecer o interior do território brasileiro. Bom, a escravidão durou muito tempo no Brasil. O Brasil foi um dos últimos países do mundo a abolir a escravatura. E aí vocês estão vendo aí, nas novelas estão passando algumas cenas de algumas coisas que aconteceram na história do Brasil, né? Vamos falar então sobre a resistência à escravidão. Durante todo o período de ocorrência da escravidão no Brasil, houve resistência das pessoas escravizadas. Então, vocês não acham que o negro escravizado era... tô aqui, tô morrendo de trabalhar, tô sendo torturado e vou continuar assim mesmo. Não, eles resistiram da maneira como que conseguiam. Infelizmente, recebiam muitos castigos e muitas torturas. Mas eles resistiam, tentavam, muitos conseguiram fugir, né? Vamos lá. Entre as maneiras de resistir estava manter os costumes. Então, eles começaram a tentar fazer as festas deles, né? Manter a religiosidade, algumas tradições da África,
mesmo sujeito a trabalho escravo, eles tinham, né, sempre davam um jeitinho. Algumas senzalas tinham como realizar algumas comemorações para manter viva as raízes culturais dos seus locais, né? Principalmente quem era das mesmas tribos, né? Nos engenhos, muitos trabalhadores escravizados resistiam de diferentes maneiras. Só que mesmo fichados por capatazes, eles tentavam fazer tarefas cotidianas de modo a causar prejuízo aos senhores. Por exemplo, quebrava alguns instrumentos, algumas ferramentas, né, de trabalho, queimava algumas plantações de cana-de-açúcar antes da hora, né? Então, dessa maneira, eles conseguiam fazer ali uma algazarra e conseguiam fugir, né? Bom, a fuga pode ser considerada uma das principais formas de resistência dos escravos. Ao fugirem, muitos escravos, né, entravam pelo interior, muitos indígenas também junto, né, ou pessoas que eram filhos de escravos, formavam comunidades escondidas na mata, em regiões de difícil acesso, geralmente em lugares muito altos, porque dava para ver, formavam verdadeiros fortes, né, que eram os quilombos, tá, gente? No Brasil, essa comunidade, né, eram os quilombos, os mucambos, as ladeiras e os magotes. Os quilombos eram os mais conhecidos, né? Era uma verdadeira organização, tá? Porque para receber, inclusive, outros escravos fugitivos, né? Existiram milhares dessas comunidades em quase todas as regiões do Brasil, tá? A maioria tinham pequenos números de habitantes, geralmente menos de 100 pessoas, mas algumas eram enormes. O principal quilombo, gente, fica aqui em Alagoas, o quilombo dos Palmares, tá? Ele ficava lá no município de União dos Palmares, na Serra da Barriga, uma serra com 817 metros de altura acima do nível do mar, muito alta, dava para ver a região, né? Lá de cima dá para ver a região toda ao redor. Então, um lugar muito estratégico, bom para se esconder e bom para verificar se estava vindo alguém em busca dos fugitivos, tá? Então, o principal quilombo formado no Brasil foi o dos Palmares, no século XVII. Localizado na região da divisa dos atuais estados de Alagoas e Pernambuco, é mais para Alagoas do que para Pernambuco, tá? Esse quilombo existiu por quase 100 anos e foi destruído. Quando foi destruído, era habitado por cerca de 20 mil pessoas. O quilombo dos Palmares, assim como o buraco do Tatu e a maioria dos quilombos, era protegido. Havia armadilhas ao seu redor, como lanças pontiagudas escondidas em buracos na mata. Além disso, era vigiado de dia e de noite por guerreiros armados. Em Palmares, o governo era exercido por um rei, que comandava os chefes dos povoados que formavam o quilombo. O último e mais conhecido rei dos Palmares foi o Zumbi dos Palmares. Então, aqui é na pintura de óleo sobre tela, né? A representação de Zumbi dos Palmares, que infelizmente ele foi capturado, né? Mas ele formou um dos maiores quilombos, mais resistentes quilombos do Brasil, que é o quilombo dos Palmares, aqui em Alagoas, tá? Então, nisso, gente, a gente fica com bastante assunto para discutir, para pensar, para refletir acerca da escravização dos negros no Brasil, da resistência e da consciência, né, de que todos têm uma história, né, e que eles tentaram o máximo possível preservar. E hoje em dia se está tentando resgatar bastante